Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Bora começar mais um dia falando de Fluminense, as primeiras notícias do Tricolor para você acordar já muito bem informado sobre o Flu. A gente está em meio a esse mercado de transferências que vai aquecendo cada vez mais, jogadores renovando o contrato, tem jogador saindo, reforços que ainda não chegaram, mas vão chegar nos próximos dias com toda certeza. E tem um outro assunto também que vem centralizando muito o debate entre os torcedores do Fluminense, que é o assunto SAF. É um tema importante, é um tema delicado e também complexo. Então a gente vai falar sobre isso aqui agora, porque ontem à noite surgiu uma notícia de que o André Esteves, dono do BTG Pactual, iria investir como pessoa física no Fluminense, ele que é um dos homens mais ricos aqui do país, depois negou, e isso gerou uma confusão danada, e eu vou tentar esclarecer para vocês não só o que foi publicado, mas um cenário geral que a gente tem após a entrevista do Mário Bittencourt e essas notinhas que estão sendo publicadas por aí, que você pode ter certeza, nada disso é por acaso. Mas antes vou começar falando de mercado, aquele lembrete de sempre de praxe, seu likezinho aqui embaixo, deixa aqui o botãozinho do like, tá aqui de graça, 0800 para você só clicar, fazer esse conteúdo chegar para mais e mais tricolores. Se você não gostou do vídeo também pode dar dislike, não tem problema, fique à vontade, a casa é sua, só não esqueça de se inscrever porque isso também ajuda demais. Vamos lá, vou começar falando sobre Isidro Pita, que é um assunto que ontem à noite a gente abordou aqui, sobre uma proposta que o Fluminense fez para o Cuiabá, e essa proposta foi recusada. E depois o valor veio à tona, publicada pelo próprio Vene Casagrande, de que o Fluminense fez uma proposta de 16 milhões de reais por 60% dos direitos do Isidro Pita, jogador que se destacou pelo Cuiabá neste Campeonato Brasileiro, que foi pedido por muitos torcedores, mas a gente não imaginava que o Cuiabá simplesmente fosse meter o louco e pedir cerca de 40 milhões de reais por esse jogador. E o Cuiabá não quer negociar 60%, apesar de proporcionalmente ser um valor, acredito, interessante para eles, né? Porque o Fluminense eu acho, sinceramente, eu acho muita coisa. Acho muita coisa. Mas eles não querem negociar só uma fatia, ficar com 40% do Isidro Pito, porque nem eles acreditam que o Isidro Pito vai ter valor de revenda no futuro. Então os caras querem vender 100%, provavelmente, e colocar grana no bolso. E aí o Fluminense ainda assim acenou com uma proposta de 16 milhões de reais por ele. Que é um jogador jovem ainda, um jogador de 25 anos. Foi o que eu falei, seria uma aposta interessante para ter no elenco, para ser opção no banco, por exemplo, mas o Fluminense iria contratar um jogador que a gente não sabe, né, o que vai ser o Germancano em 2025, não sabemos. Mas um jogador de 16 milhões de reais que talvez fosse reserva, porque o Cauã Elise ainda está no elenco, enfim, eu acho que o Isidro é um jogador que tem potencial para num time melhor, num clube grande, desenvolver ainda mais. Só que acho um valor também fora da realidade. Não vou dizer que é loucura, porque, enfim, o raciocínio vale ao contrário também. O Fluminense está pagando 16 milhões e, no fundo, sabe que dificilmente também ele vai ter revenda no futuro. Então, você está pagando 16 milhões para ter, basicamente, o retorno técnico do atleta. Tanto é, né, que o Cuiabá está querendo botar grana no bolso, não está querendo ficar com porcentagem, porque também acredita nisso. Enfim, se fosse um valor um pouco mais dentro da realidade, se não fosse essa loucura aí do Cuiabá, tá pedindo 40 milhões de reais, não está aceitando nem negociar a porcentagem, acho que seria uma aposta ok. Nessas condições, nesse valor, não é uma contratação que eu, pelo menos eu, não faria. Olha só, pessoal, informação importante aqui, eu vou colocar na tela, a FIFA fez a divulgação, mas como o GE publicou essa matéria aqui e ela já está resumida, fica mais fácil para a compreensão de vocês. A FIFA divulgou o início da venda de ingressos para o Super Mundial 2025 do ano que vem nos Estados Unidos. As compras serão feitas no site fifa.com/tickets e serão divididas em 2 lotes, pagamento somente com cartão de crédito internacional. Vou explicar para vocês aqui, vou deixar esse link no comentário fixado aqui também, para depois se tiver alguma dúvida, para a galera acessar aqui, ficar mais fácil, que aí você pode se guiar e ter esse link aqui como base, tá? A venda
do meio-dia de quinta-feira, dia 19, quinta-feira, amanhã, né? Famoso amanhã, até o meio-dia de segunda-feira, dia 23, os ingressos do primeiro lote serão exclusivos para sócios do Flu, que poderão comprar até 4 ingressos por jogo utilizando o código que será enviado por e-mail pelo clube. Para receber este código, os sócios precisam estar ativos e adimplentes até às 3 da tarde desta quarta-feira. Segundo lote, os ingressos serão comercializados do meio-dia do dia 26 de dezembro até o meio-dia do dia 21 de janeiro, uma terça-feira. Nele, sócios e não sócios poderão adquirir até 2 ingressos por partida, utilizando o código Fluminense FC. Então, veja que quem é sócio vai ter a vantagem de comprar antes e comprar mais ingressos. Aí aqui tem o passo a passo para você seguir. Eu não vou falar todo o passo a passo aqui para não tomar muito tempo, por isso vou deixar o link aqui para vocês. E o valor dos ingressos, né? Por exemplo, para a estreia do Fluminense e Borussia Dortmund, dia 17 de junho em Nova York. Ingresso mais barato, setor superior $80, setor inferior $116 e por aí vai, né? Os jogos seguintes, né? Tem jogo aqui, ó, Mamelodi e Fluminense, tem ingresso a $54. Depois os valores obviamente vão subindo aí no mata-mata, oitava de final, $76 o mais barato e por aí vai, né? Até a final, setor superior, rapaz, salgado isso aqui, hein? Olha essa final, setor super inferior, $2.230, setor superior, $892. Enfim, então você que está planejando, que quer viajar, quer viver de fato vai ser uma competição especial, vai ser uma competição diferente, a gente não sabe como o Fluminense vai chegar lá, mas é fato que é o primeiro Mundial nesse formato, com grandes equipes do futebol mundial, tem tudo realmente para ser uma grande competição que eu acho que vai chamar muito a atenção. Quando estiver pertinho ali, né, quando estiver acontecendo, sem dúvida alguma, acho que vai chamar muito a atenção. Bora, então vamos lá falar sobre SAF, né, que eu sei que vocês estão mais curiosos para saber um pouco mais sobre isso, para entender um pouco mais o que está acontecendo. De cara eu vou colocar a nota que foi publicada ontem pelo jornalista Anselmo Góes. André Esteves, do BTG, pretende investir como pessoa física no Fluminense. Ele disse aqui que o principal sócio do BTG Pactual está decidido a colocar como pessoa física uma grana no projeto de SAF do Fluminense. Como se sabe, o Pactual será, ao que tudo indica, responsável por estruturar o projeto e também caberá ao banco procurar por investidores, em especial entre tricolores ilustres. Esteves já confessou aos mais próximos que integrará essa lista. O empresário tem fortuna avaliada em 30 bilhões de reais. Bom, mas aí, pouco tempo depois que essa nota foi publicada, o André Esteves entrou em contato com a coluna do Anselmo Góes, negando que tem o interesse de investir como pessoa física na SAF do Fluminense. Vamos lá. Primeiro, gente, é importante destacar, pode ter certeza, nota oficial no Lauro Jardim, que é um grande colunista do Globo. Depois, um dia depois, dia seguinte à entrevista coletiva do Mário Bittencourt, nota no Anselmo Góes, colocando o André Esteves como um dos investidores. Essa, entre aspas, guerra de notas, pode ter certeza, nada disso é por acaso. E isso tem a influência dos principais atores, dos protagonistas dessa negociação, de um lado e de outro. Não sei dizer quem, mas com certeza isso é estratégia, isso é algo premeditado. E evidentemente que gera uma expectativa muito grande em todo mundo, porque o André Esteves, o cara tem 30 bilhões, é um cara dos mais ricos do país, que teria capacidade para fazer um aporte desse, teria capacidade para chegar, botar grana. Se ele quisesse comprar a SAF do Fluminense, ele conseguiria, se fosse o interesse dele. Então, obviamente, isso gera, e o cara é tricolor. Então isso gera muita expectativa, não tem jeito. O torcedor que está ansioso pela SAF, que quer que esse processo ocorra logo, obviamente isso vai gerar um tumulto muito grande. E aí vem essa negativa. Primeiro, essa negativa ela é definitiva? Dá para a gente realmente acreditar que o André Esteves está falando a verdade? Não é que ele está mentindo, mas a coisa ainda é muito incipiente, gente. Esse fundo que está sendo montado, a gente não sabe como ele vai ser administrado, isso é um outro ponto.
o BTG está montando um fundo de investimento que vai depois futuramente comprar a SAF do Fluminense. Esse fundo terá mais de um investidor, né? Essa é a ideia agora. Tricolores ilustres. E aí quem vai ter a maior fatia? Quem vai controlar essa operação? Quem vai controlar a SAF? O Mário vai ser CEO da SAF ou não vai ser CEO da SAF? Então reparem que tem muita coisa para acontecer. E certamente não tem nada fechado ainda, não tem nada cravado. Então até por uma questão, eu não sei até que ponto, pensando em mercado, uma notícia dessa pode impactar o André Esteves ou o BTG. Então para mim é natural, neste momento é normal, ele vir a público através da nota e negar. Isso para mim não significa que, de fato, de forma alguma ele será um dos investidores. Pode ser que não seja, tá? Pode ser que realmente ele não participe. Mas para mim não é o fator que zera a questão. E aí depois, a partir disso, isso gera uma nova discussão. O André Esteves vai ser um dos investidores, mas o banco dele é quem está avaliando o Fluminense. Isso não é já até falei sobre isso aqui, e algumas pessoas depois disseram que não, por isso é normal no mercado. Uma empresa que está fazendo a valuation no Fluminense, no caso, é a empresa que vai levar para o mercado essa proposta, que vai dizer para o mercado quanto está valendo a SAF do Fluminense, e aí você tem o dono, o principal sócio dessa empresa, que tem todos os números na mão, tem todo um estudo completo nas mãos. Esse sócio vira um investidor. Isso não caracteriza também um conflito de interesse? Só que muita gente, eu não sou especialista no assunto, né? Portanto, sinceramente, eu não tenho certeza se isso é uma prática normal do mercado, se é assim que funciona. Eu já ouvi dizer que, na verdade, o BTG contrata outras instituições que ajudam na construção desse estudo, porque senão você está determinando o valor sobre algo que você vai comprar depois. E aí você pode querer, falando de uma forma muito simplista aqui, jogar esse valor para baixo, né? Em vez de você comprar, obviamente, vou comprar um valor mais acessível do que talvez fosse um outro investidor de qualquer lugar do mundo comprando. Então, enfim, essa foi uma discussão levantada. E aí tem a galera aqui que assiste o canal, que é do mercado, que é do ramo, que vai poder entender melhor, mas eu pretendo, inclusive, depois trazer um especialista aqui para falar sobre isso, mas eu estou esperando a coisa caminhar, a coisa evoluir de fato para algo concreto, para a gente não ficar aqui também montando todo um cenário que ainda não é real. É importante ressaltar que eu acho que ainda está longe ainda da gente ter uma definição dos investidores, desse fundo estar pronto, para, enfim, o clube se tornar SAF e depois conseguir fazer a venda da SAF para esse fundo. Sinceramente, eu acho que está distante. Não imagino isso acontecendo, sei lá, antes do meio do ano, acho improvável. E quem está no controle disso, quem obviamente vai conduzir pela parte do Fluminense, é o presidente Mário Bittencourt. É ele quem vai controlar esse time. Mas só que ao mesmo tempo ele precisa fazer isso até o fim da sua gestão, que termina no ano que vem. Porque depois que vai vir eleições, sabe o que vai acontecer. A tendência, talvez o Matheus Montenegro, vice-presidente, seja o candidato. Possível que ele vença, mas, enfim, aí já é uma outra diretoria, já é um outro presidente. Então, com certeza, o Mário vai querer fazer isso dentro da sua gestão e vai querer conduzir da forma que ele acha melhor. Então, ao mesmo tempo que está num compasso de espera, em algum momento isso vai ter que ser acelerado. Tanto é que o Fluminense já mudou a postura de não querer ter o controle dessa SAF, mas ceder o controle para o investidor. Você vai ao mercado agora com uma proposta diferente, né? Você vai ao mercado dizendo, olha, a gente mudou de ideia, a gente está disposto a ceder o controle. E isso pode atrair outros investidores, outros milionários, bilionários interessados. E por um outro lado pode ser interessante, porque, afinal de contas, se você tem uma concorrência maior, o preço tende a subir. Mas é importante colocar os pés no chão e entender que há muitos processos ainda pela frente. A gente está ansioso, está na expectativa. Repito o que eu falei dias atrás aqui. Há de se ter muito cuidado com todos os passos que serão dados.
há de se ter transparência. O torcedor que vai votar na Assembleia Geral, ele tem que entender o que ele está votando. Ele tem que entender como as coisas estão sendo feitas. Esse tipo de contratos, esses contratos tem cláusulas de confidencialidade, né? Esses contratos eles não são revelados. Por isso até quando o Mário falou, juridicamente é inviável colocar a condicionante de ser CEO da SAF para fechar qualquer negociação. Mas é óbvio, isso é uma coisa que também eu pensei depois. Não vai chegar e colocar no papel ali, ó, eu só aceito vender a SAF para investidor X ou Y se eu for o CEO. Mas isso acontece como? No desenrolar de uma negociação, né? Um acordo aqui, outro ali, e a coisa vai acontecendo de acordo com, enfim, as pessoas envolvidas, os investidores. Então, a gente precisa ter calma, tranquilidade para entender, saber que é um processo demorado, mas ao mesmo tempo inevitável, e que vai acontecer dentro da gestão Mário Bittencourt, porque ele vai querer conduzir isso da forma dele, e por isso creio que a partir do início do ano que vem, esses processos devem evoluir mais rapidamente. Essa questão dos investidores, provavelmente surgirão outros ou mais interessados em fazer parte desse fundo, e aí talvez a gente tenha em breve um avanço real dentro daquilo que está sendo pensado em termos de SAF para o Fluminense. Mas pelo que eu tenho escutado nos bastidores, pelo que as pessoas têm falado, falta muita coisa ainda para isso sair do papel, portanto possa ser algo real, que a gente possa avançar nesse debate e nessa discussão. Por enquanto é tudo ainda muito incipiente, narrativas daqui, narrativas de lá, e a gente vai ter que ficar muito atento e de olho em tudo que está acontecendo. Beleza, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. Ao longo do dia, claro, a gente volta com muito mais informações de Fluminense aqui no canal do Leste. Esquece não, tá? O seu like aqui é muito importante. Deixe seu comentário e se inscreva aqui no canal. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto.